Fala Vascaíno, fala Vascaína, começando mais um vídeo aqui do canal, deixa eu me apresentar, eu sou o Alan, dono do canal Camisa do Vasco no YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Como o Vasco tá moroso, lento, devagar no mercado, a gente não tem muita coisa para falar. Se você quiser acompanhar as últimas notícias aí que saíram no Vasco, tá no vídeo anterior a esse, tem muita coisa lá também no Instagram, no TikTok, no Twitter. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai fazer um vídeo analisando o nosso elenco, a situação atual de cada negociação, de cada contrato e a nossa opinião sobre quem a gente acha que deve ficar, quem a gente acha que deve sair. Se esse assunto te interessa, fica aí no vídeo até o final. Antes, deixa eu apresentar aqui, ó, esse é o nosso canal. Se você não gosta de vídeo longo, se você não está sem tempo, quer curtir os vídeos mais curtos, vem aqui na aba sobre do nosso canal, você vai encontrar aqui, ó, nosso canal de cortes, nossa página do Instagram, nosso Twitter, nosso TikTok. Lá você vai achar vídeos de 1 minuto a 2 minutos, curtos, resumido. Você vê lá qual a reportagem, qual a notícia te interessa mais e assiste lá, beleza? Sem mais delongas, vamos começar nosso vídeo aqui, como prometido. Vamos falar do elenco atual do Vasco, a situação dos jogadores. Devem ficar, devem sair pro ano que vem, combinado? Começando aqui, lá vamos nós. Eu fiz essa planilha aqui, ó, pra gente entender bem o elenco que a gente tem atualmente. Tem uma outra planilha com as sondagens do Vasco de contratação para o ano que vem. Quando o Vasco começar a anunciar as sondagens, a gente vai fazer um outro vídeo falando de quem vai chegar. Nesse vídeo hoje a gente vai falar do que a gente tem e do que a gente precisa, combinado? Vamos começar pelo gol. Goleiros. A gente tem Thiago, Rous, Alexander e Fintelman. Cara, a gente tem um goleiro que é o Thiago, que apesar de ter falhado aí em alguns jogos da Série B, foi o melhor jogador do Vasco, teve a melhor média de notas do Vasco no ano. Foi um jogador que fez muitas defesas importantes, garantiu muitos pontos pra gente. Inclusive no último jogo contra o Ituano, ele fez uma ou duas defesas fantásticas que garantiram a vitória lá e que subiu a gente. A situação atual do Thiago é a seguinte: ele quer ficar, o Vasco não está muito firme que quer ficar com ele. Foi apresentada uma proposta para ele de renovação, ele tem uma cláusula de renovação automática, mas ele quer ser valorizado. Ele tem proposta de outros clubes da Série A, da Série B, de fora do país, ele quer uma valorização salarial. O Vasco não está 100% disposto a dar essa valorização. O Vasco fez uma proposta pelo Thiago, o empresário do Thiago fez uma contraproposta para a diretoria do Vasco, pedindo um salário um pouco maior, e tem a questão da titularidade. Eu não tenho certeza se o Thiago vai querer ficar para o ano que vem para ser reserva. O Vasco está no mercado em busca de um goleiro. A preferência nesse momento é o goleiro Kehler do Internacional. O Vasco já fez proposta, está negociando. O Internacional não quer liberar o jogador por menos da multa rescisória, que é 25 milhões. Eu não sei se o Vasco vai conseguir trazer o Kehler, mas o Vasco quer um goleiro. O Vasco está no mercado em busca de um goleiro e tem essa situação do Thiago. Eu ficaria com o Thiago para o ano que vem, sem garantia de titularidade, mas também sem promessa de banco. Eu ficaria com o Thiago para disputar a posição e ver lá durante os treinos, durante os jogos, quem jogaria, o Thiago ou o goleiro que o Vasco vai trazer. Então eu vou colocar o Thiago aqui na nossa planilha como reserva 1, beleza? Vamos imaginar que o Vasco vai trazer um goleiro para ser titular e o Thiago reserva 1, mas esses dois vão brigar por posição. A gente sobra Rous, Alexander e Fintelman. O Alexander, na minha opinião, seria o reserva 2. Teve boas... quando entrou, teve boas partidas. O Rous, quando entrou, não foi tão seguro. Eu deixaria o Rous como terceira opção. Botaria o Rous aqui como terceira opção. E o Fintelman não teve oportunidade, não sei como é que ele tá. Deixaria rodar aí para pegar um pouco mais de experiência, deixaria um pouco de empréstimo. Ou pode até colocar ele aqui como um quarto reserva, de repente. Não sei se seria necessário, mas deixei ele aqui então. Beleza? Então o goleiro é isso, galera. Vamos para a lateral direita. Lateral direita, o Léo Matos. O Vasco está aposentando o Léo Matos, porque o Vasco não quer mais renovar o contrato do Léo Matos, que acaba em dezembro. Então a gente não tem mais o Léo Matos. O Matheus Ribeiro está apalavrado com o CRB. Ainda não está firme a negociação, não está fechado, mas ele já está apalavrado com o CRB. Fato é que o Matheus Ribeiro não fica no Vasco para 2023. O Gabriel Dias é bom jogador, tá? Inclusive para a Série A, o Gabriel Dias tem potencial, mas o problema do Gabriel Dias são as contusões. Ele tem um problema crônico, né? Se eu não me engano, no joelho, e ele não consegue ter sequência de jogo. Se for para ficar com o Gabriel Dias para o ano que vem,
Ele não pode ser o titular, porque a gente não pode ficar na mão de um jogador que se machuca à toa. Então eu deixaria o Gabriel Dias aqui como primeiro reserva. Contrataria um lateral titular, o Gabriel Dias seria o primeiro reserva, e é o único lateral que a gente tem no elenco. Reserva 2, reserva 3, a gente não tem, nem titular. O Vasco precisa ao mercado em busca de laterais. O Vasco, nesse momento, está negociando com o Mateuzinho, que é um lateral do Sampaio Corrêa, que fez uma temporada ano passado muito boa pelo Sampaio Corrêa. Tinha alguns outros clubes querendo. Eu não sei se o Mateuzinho é o cara que vai chegar para assumir a lateral direita, mas poderia ser que reserva 1, reserva 2. E o Vasco está interessado também no Natanael, lateral direito do Curitiba. Esse sim viria para se titular e assumir aqui a lateral com o Gabriel Dias e Mateuzinho, 2 reservas, para fechar o elenco e de repente subir alguém da base aqui para reserva 3. Mas o que a gente tem nesse momento, então a planilha vai ficar assim, é o Gabriel Dias. E só. E ponto final. Tá? Lateral esquerda. Lateral esquerda a gente tem Edmar, PV e Riquelme. O Edmar, ele tem cláusula automática de renovação, tá? De contrato. 31 de dezembro, o contrato dele vence, mas como o Vasco subiu, ele tem a cláusula automática de renovação. O Vasco não quer ficar com o Edmar, muito menos para ser titular. Mas como ele tem a cláusula de renovação, vamos colocar ele aqui para cima como reserva 2. O PV tem contrato até março, se eu não me engano, mês 3 de 2023. Se não é mês 3, é mês 6, tá? Mas acho que é mês 3. O Vasco não tá tão empolgado assim com o PV. Aquele lance lá contra o Londrina, que ele foi zerar uma bola de perna direita, dividiu com o jogador e o Caprini acabou fazendo o gol na sobra. Deu uma queimada no Paulo Vitor dentro do Vasco. O Paulo Vitor não tá com muita moral, mas eu acho que para o início da temporada, para o Campeonato Carioca, o PV vai jogar. Eu imagino que ele vai jogar, mas não imagino ele como titular para 2023. Eu acho que precisa ir ao mercado buscar um lateral esquerdo titular. O PV, eu imagino que ele fique aqui como reserva 1, o Edmar como reserva 2 e o Riquelme, que volta em janeiro, como reserva 3. A lateral esquerda, com o Edmar ou sem, acho que o nome do Edmar está escrito errado aqui, né? Com o Edmar ou sem, a lateral esquerda, a gente só precisa de um titular. A gente tem 3 reservas, ainda tem o Julião da base, então assim, a gente só precisa de um titular. O Vasco sondou o lateral Fernando, da Chapecoense, bom jogador, já teve fases melhores, mas é bom jogador. O Vasco sondou o Fernando, mas não andou muito e eu não sei que ponto é esse. O fato é que o Vasco hoje tem 3 laterais para compor o elenco e está faltando o lateral esquerdo para ser titular. O Vasco precisa ir ao mercado buscar um lateral esquerdo somente. Ano que vem, se o Paulo Vitor não for renovar, se o Vasco não aprovar o Paulo Vitor realmente, aí a gente buscaria mais um para poder compor aqui, para ficar com 3, ou sobe o Julião e deixa o Edmar no banco ou o Riquelme no banco. Lateral esquerdo é isso, beleza? Zagueiro pela direita. Zagueiro pela direita. A gente tem atualmente no elenco Anderson Conceição, que é zagueiro pela esquerda. O Boza não vai ficar. O Vasco tinha um empréstimo com opção de compra do Boza. O Vasco não vai exercer a opção de compra. O Vasco tentou renovar com o Juventude o empréstimo por mais um ano. O Juventude não quer emprestar o Boza mais um ano. O Juventude quer ou vende o Boza ou devolve o Boza. Então o Boza não vai ficar. O Quinteiro não vai ficar. O Miranda é jogador do Vasco, é cria do Vasco, vai ficar. Vamos botar o Miranda para cá como reserva 1. A gente tem o Pimentel, que é um jogador da base, o Zé Vitor e o Ulisses. O Ulisses a gente pode colocar aqui como reserva 2. E o Pimentel como reserva 3. Ou seja, a gente tem na zaga pelo lado direito a mesma situação da lateral esquerda. A gente tem 3 caras para serem reserva. Os 3 são da base, mas eu acho que o Miranda, o Ulisses e o próprio Pimentel, se for necessário, pode dar conta do recado. Eu acho que o Vasco precisa buscar no mercado um zagueiro titular para jogar pelo lado direito. Só isso. Pela esquerda, zagueiro esquerda, a gente tem o Anderson Conceição e o Zé Vitor. O Anderson Conceição pode ser, na pior das hipóteses, titular. E o Zé Vitor, reserva.
a gente precisaria de mais um zagueiro que jogue pela esquerda para ser reserva, ou de repente poderia passar o Miranda para jogar pela esquerda, ou o Ulisses, e subir o Pimentel um nível. Não sei o que o Vasco vai fazer, mas a situação atual, o Conceição seria o titular e o Zé Vitor reserva. Num cenário ideal, que é o que eu vou montar aqui, o Zé Vitor é o segundo reserva e o Conceição o primeiro reserva. E o Vasco buscaria no mercado um zagueiro pela esquerda. Então o Vasco buscaria no mercado um zagueiro pela direita e um zagueiro pela esquerda. Se o Vasco não buscar um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo no mercado, o Conceição vai ser titular e capitão do time, não tenha dúvidas. Porque ele teve uma temporada boa. Então vamos deixar ele aqui por enquanto o Vasco não contrata ninguém, no titular aqui na zaga pela esquerda. Beleza? Primeiro volante. A gente tem hoje, atualmente no elenco, Yuri, Zé Gabriel e Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa tem proposta do Juventude. O Juventude está interessado no Matheus Barbosa. Se não for o Juventude, eu acho que vai aparecer algum outro interessado no Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa não deve ficar para 2023, não agradou. O Matheus Barbosa não agradou. Yuri, cara, eu já falei isso algumas vezes. Eu adoro o Yuri, cara. Eu sou apaixonado pelo esse jogador. Acho muito útil ao elenco. O problema do Yuri, ele é um leão em campo. Mas o problema dele é que ele não sabe tocar a bola, ele não sabe jogar. Ele não sabe jogar com a bola. Então, isso complica muito a situação do Yuri para a Série A. A gente não tem como ter um primeiro volante que não sabe sair jogando, que quando a gente está com a bola, ele é -1. Então não dá para o Yuri ser o nosso primeiro volante titular. Então o Yuri vai ser o nosso primeiro volante reserva aqui na planilha. E o Zé Gabriel, que deve ficar, tem contrato com o Vasco, o segundo reserva. E não tá ruim não. Para segundo reserva, o Zé Gabriel é um jogador novo, tem lá suas valências, também não tá de todo mal. O Vasco precisa contratar um primeiro volante para jogar aqui, que pode ser talvez o Júnior Urso. O Júnior Urso aqui para primeiro volante. Também não sei se a característica do Júnior Urso é jogar nessa primeira volância. Ou o Vasco vai ter que buscar um cara mais pegador, mais marcador para primeiro volante. Segundo volante a gente tem Andrei, que com certeza vai ser o titular, não tem dúvida quanto a isso. O Juninho, que eu não sei o que acontece com o Juninho. O Juninho parece que não quer mais jogar bola, não sei o que acontece com o Juninho. Não sei se o Vasco vai negociar o Juninho ou se o Vasco vai ficar com o Juninho. Eu vou colocar de qualquer maneira o Juninho aqui como terceiro reserva. O Luiz Henrique não fica. É emprestado, o Vasco vai devolver ele. Então, para segundo volante, aí tem o Júnior Urso. Eu já posso botar o Júnior Urso. Eu não vou botar o Júnior Urso na planilha porque não anunciou, mas tem o Júnior Urso e tem 2 vagas aqui. Se o Júnior Urso encaixar como primeiro, a gente vai precisar de 2 reservas aqui para segundo. Só Andrei e Juninho é muito pouco. Ainda não dá para fechar o elenco nessa posição. O Vasco precisa de pelo menos 2 jogadores nessa posição. Se vender o Andrei, que é uma possibilidade, a gente vai precisar de 3 jogadores para essa posição. Eu imagino hoje que o Júnior Urso tenha vindo para ser o substituto do Andrei. Eu imagino que o Vasco vai vender o Andrei e o Júnior Urso vai pegar essa posição aí de segundo volante do Vasco. Na meia, a gente tem Nenê, que não decidiu ainda se renova ou não renova. A conversa atual é que o Vasco quer dar um contrato de 6 meses para o Nenê e o Nenê quer um contrato de 1 ano. Essa é a situação atual. Está negociando. Sarrafiore, jogador do Internacional, está emprestado ao Vasco, não deve ficar. Mas eu não vou tirar ele da planilha ainda porque não está certo. Palácios tem proposta não, intenção, sondagens para voltar para o Chile. Ele quer voltar para o Chile, ele não está adaptado no Brasil. Ele tem interesse em ir para o Chile. O Colo-Colo é o principal interessado no Palácios. Mas o Palácios é um jogador que o Vasco comprou. E eu não sei se o Vasco vai querer liberar o Palácios de graça. Mas o Palácios, para o Vasco, seria bom até emprestar o Palácios para o Colo-Colo para ele jogar, para ver se ele se valoriza, porque ele é um ativo do Vasco hoje que está desvalorizado. É um ativo parado do Vasco, porque ele não vai ser vendido e provavelmente ele também não vai jogar. Então, para o Vasco, acho que seria a melhor coisa mandar ele lá para o Colo-Colo, mesmo que fosse emprestado, para ver se ele se valoriza lá, para a gente poder recuperar uma parte do dinheiro que a gente investiu nele. E tem o Alex Teixeira,
que eu ainda não entendi se é meia, se é ponta, se é atacante. O Jorginho tratava ele como ponta, ele disse que prefere jogar pelo meio, mas ele está aqui na meia. Para 2023, a gente vai ter que contratar um meia titular. O Nenê pode ser o primeiro reserva. O Alex Teixeira eu vou jogar para ponta, tá? Vou trocar ele aqui. Vou jogar para ponta. O Nenê pode ser o primeiro reserva e a gente não tem outro reserva, porque o Sarrafiori vai embora. No caso, por enquanto, o Palácio seria o segundo reserva. E a gente precisa de um titular, correto? Isso para meia. Ponta direita e ponta esquerda, eu vou juntar aqui e vou botar pontas, tá? Porque tem jogador que joga nas duas, a maioria, então vamos deixar pontas. Na verdade, eu vou botar ponta e ponta. Então, nas pontas, a gente tem o Marlon Gomes, que ele é oriundo do meio campo, mas só jogou na ponta até agora, então tem que tratar ele como ponta. O Bruno Tubarão, o Vasco não tem interesse em ficar com ele, o Vasco não deve ficar com o Bruno Tubarão, ele é emprestado do Bragantino, deve voltar. Figueiredo, Peck e Alex Teixeira. Desses aqui, eu imagino que o Vasco não vai deixar nenhum como titular. Mas o Marlon Gomes pode ser titular nesse momento, que não tem ninguém, e o Figueiredo também. Como não tem outro, eles podem ser os titulares por enquanto. E aí o Alex Teixeira reserva de um, que eu imagino que no meio do caminho, se o Alex Teixeira melhorar, o Alex Teixeira vire titular desse time, se o Vasco não contratar ninguém, e o Peck reserva do outro. Pro ataque, Fábio Gomes não fica, vai voltar para o Atlético Mineiro. Eric é jogador do Vasco, o Vasco deve tentar emprestar, fazer alguma coisa. Egnaldo, que é o cara que a gente tem por enquanto, mas pro ano que vem eu imagino que ele tem que ser reserva, até porque o Vasco quer trazer o Pedro Raul. Então, se o Vasco trouxer o Pedro Raul e o Bissoli, que é uma opção também, o Reginaldo vai vir para ser reserva ou até segundo reserva do comando de ataque do Vasco. O Bissoli, cara, apesar de eu não achar uma opção ruim, eu acho que a compra do Bissoli pode tirar muito espaço do Reginaldo. Eu pensaria muito se eu contrataria ou não o Bissoli. O Pedro Raul para ser titular, indiscutível. Mas o Bissoli, eu pensaria muito. Talvez eu deixaria o Reginaldo ter mais oportunidade e subiria mais um da base para ser o terceiro reserva. Ou contrataria um jogador que chegasse com menos peso que o Bissoli, que é um jogador que está valorizado no mercado. Eu tenho um pouco de medo dessas contratações tirarem o espaço do Reginaldo, que está numa crescente muito boa. O Eric, como a gente não sabe o que vai ser dele ainda, eu vou deixar ele aqui, mas ele tem jogado só como ponta, né? Eu vou deixar ele aqui na planilha. E o Raniel é uma incógnita ainda, mas não deve ficar. Mas se ficar, eu vou botar ele aqui só para não apagar ele antes dele ir embora. Então, pessoal, essa foi a minha análise aqui do nosso elenco para 2023. Fazendo o resumo aqui, o Vasco precisa comprar um goleiro ou titular o reserva para brigar por posição com o Thiago Rodrigues. Se o Thiago for embora, o Vasco vai precisar comprar 2 goleiros. Um lateral direito para ser titular e mais um para ser reserva. Porque a gente só tem o Gabriel Dias e o Gabriel Dias vive machucado. Lateral esquerda, um para ser titular, somente, a gente já tem os reservas. Zagueiro pela direita, um para ser titular, a gente já tem os reservas. Um zagueiro pela esquerda, de preferência um para ser titular, mas se não vier um para ser titular e vier um para ser reserva, a gente segura com o Anderson Conceição de titular, pelo menos no primeiro semestre, para ver como é que vai ser no Carioca ali, para ver se precisa contratar outro ou não. Primeiro volante, apesar do Yuri ser um leão, não dá para ser titular na Série A, a gente precisa contratar um primeiro volante para ser titular. Não sei se o Júnior Urso é esse jogador. Segundo volante, a gente tem o Andrei, titularíssimo, dono da vaga, e o Juninho, que é uma incógnita. A gente não sabe se o Juninho vai entrar em forma, se o Juninho é uma caixinha de surpresa. E aí também não sabemos se o Vasco vai querer continuar insistindo com o Juninho. O Júnior Urso chegando, eu imagino que ele venha para ser segundo volante. Então a gente ficaria com o Andrei, Júnior Urso e Juninho. Precisa de pelo menos mais um para ser reserva, para compor o elenco. Meia de criação, a gente tem Nenê e Palácios. E Alex Teixeira talvez. O Alex Teixeira joga na meia, joga na ponta, né? Nenhum dos três, nesse momento, tem a confiança da torcida
para ser o titular. Então o Vasco precisa de um meia. No caso poderia ser o Terãs, que o Vasco está tentando ali, tem alguns jogadores que o Vasco está tentando. Nas pontas, o Vasco tem Marlon Gomes, Figueiredo, Peck, Alex Teixeira e Eric. São jogadores que quebram galho, mas não são aqueles jogadores indiscutíveis que estão prontos, que a gente vai falar, não, esse é o cara da ponta, não precisa comprar um. O Alex Teixeira, se entrar em forma, pode se tornar esse jogador. O Marlon Gomes e o Figueiredo, com amadurecimento, também podem se tornar esse jogador. Mas nesse momento, a gente não tem nenhum ponta que a gente fale, não, a ponta aqui não precisa contratar ninguém, que esse cara aqui vai dominar. A gente precisa, nesse momento, de 2 titulares para as pontas do Vasco. O Vasco andou sondando o Wesley, do Palmeiras, o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, andou sondando também o Mendonça, do Ceará, que é uma contratação difícil, o jogador está valorizado, é um jogador de idade alta, não é muito barato, não tem muito perfil da 777 para contratar esse jogador. Mas enfim, a gente precisa de 2 pontas para chegar e pegar a camisa para jogar. E aí o Marlon Gomes, o Figueiredo, o Peck e o Alex Teixeira vão brigar para ter chance nesse time aí, com esses pontas que chegarem aí mais agudos, com mais no nome, para poder ser titular. O Eric, infelizmente, eu acho que a gente já teve teste suficiente para entender que ele não vai render no Vasco. Então o Vasco já poderia procurar dar um destino aí pro Eric, botar para emprestar para algum lugar, fazer alguma coisa. Centroavante. A gente tem o Egnaldo, que futuramente vai ser um grande centroavante, imagino eu. E a gente tem o Raniel, que ainda não se decidiu se vai ficar ou se vai embora, mas que é um jogador que, apesar de ter feito bons números na temporada de 2022, não tem a confiança da torcida. Não é um jogador que vai pegar a camisa 9, vai jogar na Série A e vai deixar a gente tranquilo. O Pedro Raul, dizem que está acertado, mas não apresentou ainda. Então seria o Pedro Raul, o Egnaldo, e procurar aí mais 2 reservas se o Raniel for embora, ou o Raniel no banco, e procurar mais um reserva. Mas é uma posição aí que a gente pode estar bem resolvido. Ainda tem essa situação aí do Bissoli, que é o jogador que jogou pelo Avaí, pertence ao Atlético Paranaense, que fez 14 gols no Campeonato Brasileiro, mas desses 14 gols, 10 foram de pênalti. Então não sei se quer dizer muita coisa o Bissoli, não. Eu acho que seria um exagero contratar o Bissoli, não vejo necessário. Pessoal, deixa a opinião de vocês aí no comentário. Se inscreve no canal para dar uma força aí pra gente, o trabalho que a gente está fazendo. Deixa os comentários aí, pô, gostei, não gostei, concordo com isso, discordo daquilo. Foi isso nosso vídeo aí. Todo dia a gente traz um vídeo aqui no canal falando de Vasco, as principais notícias. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. Saudações vascaínas, um abraço.